Olá, tudo bem, meus amigos? Tudo bem, pessoal? Estou aqui para mais um momento junto com vocês. Canal Maior Amor com Sônia Maria. Dê lá o seu like se você gostou, se não gostou, tá? Se inscreva, faça perguntas, vamos conversar um pouco se você quiser, tirar algumas dúvidas, se pudermos, né? Estou aqui para ser um canal de bênção para você. E acesse o sininho lá, para sempre quando eu gravar você receber, tá? Estou aqui para falar sobre algo que me deixou assim bem chocada. Cheguei de uns afazeres da rua e fui ver se tinha algumas mensagens que eu precisasse, né, assim, de família ou de pessoas que eu tenho em contato, e abri um vídeo que me enviaram. Um vídeo que foi feito na Filadélfia, Estados Unidos, sobre o efeito das drogas, sobre o estado que ficam os jovens, adultos, quem quer que seja, que está dominado por esse vício. E meu coração ficou apertado. Eu falei, preciso falar sobre isso. E pedi a Deus, e Deus me deu uma palavra. Temos ali uma passagem no Salmos 90, que Moisés foi aquele que Deus confiou uma grande missão de salvar o povo de Israel que estava prisioneiro, escravo no Egito. Alguns de vocês devem conhecer a história. Moisés foi criado no Egito por Faraó para ser um dos príncipes do Egito, e depois ele fugiu. Ele matou um dos egípcios que estava maltratando, judiando de um israelita, e Moisés fugiu para o deserto. E por lá ele ficou muitos anos, casou, construiu família, e depois Deus o chamou e disse, volta, você vai para o Egito porque eu tenho uma missão para você. Ele não queria porque ele era gago e ele achava que era muita coisa. Moisés foi um homem que conversou com Deus. E Moisés fez uma oração. Um determinado tempo lá da vida dele, ele fez uma oração que fala sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, de nós, seres humanos. E ele começa dizendo assim nessa oração, como um homem que tinha na vida dele a presença de Deus. Ele buscava Deus. Apesar dele ter cometido aquele ato tão grave, tão sério, ele era um homem, ele foi restaurado no deserto, naqueles 40 anos, Deus o restaurou e mostrou para ele o grande propósito da vida dele. Então ele começa dizendo assim nessa oração, Senhor, é Salmo 90, versículo 1, tá? Começa no 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha que tremendo que Moisés começou essa oração falando para Deus. Algo assim de tremendo, né? Você sabe quem você é para Deus, para o Filho dele, Jesus o Salvador? Você é uma joia preciosa. Você é algo assim, a menina dos olhos de Deus. E nós estamos vendo o que o homem que não está no caminho de Deus e que não tem o temor de Deus, porque eu conheço muitas pessoas que não andam com Deus, não conhecem nem a palavra de Deus, mas tem uma conduta reta, um caráter, né? Tem uma formação. E por algum momento, alguns escolhem o caminho das drogas. Bebida alcoólica, droga, eu sei o que é o álcool na vida, passou pela minha vida, a vida do meu esposo, destruiu meu lar, minha família, mas eu continuei com Deus reconstruindo, Deus reconstruiu o meu lar, eu com meus filhos. Mas a bebida alcoólica, as drogas, ela destrói a vida do homem. Eu costumo dizer que é a espada do inimigo de Deus e nós, Satanás. A bebida alcoólica, quem bebe sem medida e bebe e vicia
e é apanhado como presa por esse vício, as drogas e a bebida alcoólica, o crack, a maconha, fica uma pessoa sem querer, sem vontade própria. E esse vídeo me deixou estarrecida. São zumbis. Muitos de vocês já devem ter visto, né? Ficam como zumbis, jogados pelas ruas, pelas calçadas, delirando, e eles não têm coordenação motora. Tem uma parte que um rapaz estava com uma mochila, jogou no chão e foi entrando no meio dos carros. Parecia que os carros iam atropelá-lo. Um carro meio que parou e ele segurou no carro, mas ele ia ser atropelado. É assim um vídeo chocante, terrível. E nós estamos vendo isso toda hora nas ruas. Aqui no Rio, que é onde eu moro, né, sou do Brasil, Rio de Janeiro, a gente sai, todo momento estamos vendo vidas perdidas. Vidas perdidas pelo vício. Vício terrível que afeta, né, a mente, tira a condição da pessoa decidir, resolver a sua vida. Eu conheço pessoas, eu cuidei de uma mãe por uns 4, 5 anos, que ela tinha um filho viciado, bom trabalhador, profissional, trabalhava de segunda a sexta, mas na sexta ele entrava pelo caminho das drogas, usava drogas o final de semana todo, quebrava tudo dentro de casa. Ela foi morar na garagem do terreno dela com o marido doente, com problema de coração, porque não podia ficar dentro de casa, porque ele agredia. E ela dizia para mim, minha irmã, ô Sônia, quando eu vejo meu filho descer, que a rua dela tinha uma inclinação, quando eu vejo meu filho sair e descer essa rua, eu falo para Deus, será que eu vou ver meu filho de novo com vida? Porque é assim uma interrogação. A mãe, o pai, a família que tem um filho envolvido num vício desse terrível, drogas, alcoolismo, ele nunca sabe se esse filho vai e se ele vai voltar. Porque os caminhos que ele anda lá, se a vida já é um risco constante, permanente, imagina quem está envolvido com essas coisas. Ele não tem poder de escolha. Ele perde a liberdade que Deus deu a ele de decidir o que ele quer para a vida dele. Então é muito triste. Eu fiquei bastante chocada, né? Fiquei chocada, fiquei triste, falei, vou falar sobre isso. E infelizmente isso tem se tornado rotina. E a gente começa a olhar isso como fosse uma coisa natural. Aqui onde eu moro, tem um rapaz, ele é novo, tem uma igreja de recuperação, de resgate de pessoas, homens abandonados, drogados, viciados. Esse rapaz fica por aqui o tempo todo, a gente vai no mercado, ele está na rua cheirando com umas garrafinhas. E ele é completamente lunático. Ele vem na nossa direção, tia, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Eu ofereço comida, quer uma fruta, quer uma maçã. Às vezes eu estava saindo do hortifruti, quer uma maçã, quer uma fruta. Não, tia, eu quero dinheiro. Eu falo, dinheiro não. Dinheiro não tenho para te dar aqui. Eu tenho para te dar um alimento, você quer? Queridos, é muito triste, muito triste. Mas, por que nós somos criados? Nós somos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para ser instrumentos de Deus, para ser alicerce para Deus, para ser bênção, né? E nós temos aqui em 2 Coríntios, né? Nós temos em 2 Coríntios que nos fala algo tremendo, que nos fala que nós somos o bom e agradável perfume de Cristo. Você sabia disso? Que você é o bom e agradável perfume de Cristo? Foi isso que Deus fez em nós, para nós, sermos o bom e agradável perfume do Filho dele, do nosso Salvador. Está aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios. Estou aqui vendo a minha Bíblia, estou com outra Bíblia, uma Bíblia grande que eu tenho de estudo, e me perdi um pouquinho. 2 Coríntios, está aqui no versículo 15, 16 e 17, que diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Os salvos são aqueles que
tem temor de Deus, tem vida com Deus, e o Espírito Santo de Deus nos guia, nos protege, nos guarda, nos sustenta, nos livra. Agora, os que não têm essa vida, ele fica à mercê, fica à deriva, como meu esposo ficou. Ele não tinha fé em nada. Ele dizia que Deus era uma utopia. E eu dizia, não, se você é o que você é, inteligente, capaz, trabalhador, um homem formado, com boa formação, é porque Deus te deu essa condição. Não, esse negócio de Deus não existe. Ele era teu. E ele foi uma presa fácil. Eu estou mostrando para vocês aqui uma realidade, é a minha vida, a minha realidade. Eu vivi isso, eu assisti isso dentro da minha vida, dentro da minha casa. E eu já era cristã e eu orava muito por ele, e ele dizia que aquilo era uma utopia. Esse negócio de Deus não existe. Eu que não me levante, faça e aconteça para ver. Eu falava, tudo que você faz, tudo que você constrói, tudo de bom que tem em você, vem de Deus. E aqui diz que esse bom perfume agradável de Cristo, ele é tanto para nós que somos salvos, que temos temor de Deus, como nos que se perdem. Olha que coisa tremenda! Deus não deu esse perfume agradável de Cristo não é só para os que têm temor de Deus, é para todos, até para os que se perdem. Olha aqui, ó, porque Deus não faz acepção de pessoas, nós às vezes fazemos. Não podemos, não devemos, mas às vezes os nossos olhos, a gente olha e seleciona pelo trajar da pessoa, o vestir, a formação, ou um bom carro, ou uma boa casa. Não, nós temos que amar incondicionalmente como Deus. Olha aqui, o bom e agradável perfume de Cristo é para todos, para os que são, né? Para os que são bons, que são de Deus, bons não, bom é Deus, é Cristo. Para os que têm temor, são de Deus, e para os que não são salvos, para os que se perdem. Aqui está dizendo que tem aqueles que se perdem. E esses que se envolvem com drogas, com vícios que deturpa a mente, que destrói a vida, destrói a família, porque a palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Primeiro ele rouba a dignidade, a paz, o bom caráter que a pessoa tem, fica deturpado. Depois, ele mata as esperanças dessa pessoa e dos seus familiares, tira as esperanças, mata a própria pessoa, leva a pessoa a um grau, a um nível tão desesperador que ela perece cedo. Então, de repente Deus tinha até uma longa vida com muitas bênçãos, mas a pessoa perece. Vai embora cedo, antes do tempo, por estar envolvida com coisas tão terríveis. E aqui diz no verso 16, para com estes, cheiro de morte para a morte, para os que não são, para os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, né, que tem o perfume de Cristo, para com este, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aqui pergunta, quem é suficiente? Ninguém é suficiente, querido. É quebrantar o coração, é reconhecer que não somos nada. Como lá na oração de Moisés ele disse, é reconhecermos que não somos nada, que dependemos do nosso Criador, do nosso Pai. O verso 17, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade, da parte do próprio Deus. Quão bom e agradável ter esse perfume de Cristo. Quando eu encontrei, Deus me encontrou aqui dentro da minha casa, me achou aqui dentro da minha casa, me
veio aqui, me achou? Não, ele veio aqui e disse assim, eu estou aqui com você, caminha comigo. Eu disse para ele, Deus, quando eu comecei a ler a palavra, eu falei para ele, nesse dia eu falei, Deus, eu quero ser tua filha realmente, andar com o Senhor, segurar na tua mão, na orla das suas vestes, me ajuda. E conforme eu fui conhecendo a palavra, eu disse para Deus, eu falei, Deus, eu quero assim, quando eu chegar frente às pessoas, nos lugares, que eu não precise falar, que o perfume de Cristo esteja na minha vida, que eu possa transmitir o bom e agradável perfume de Cristo na minha vida, na minha face, nos meus gestos, na minha fala, porque tenho muitos defeitos, muitas arestas, e eu entrego a minha vida para o Senhor tratar. Me ajuda. E sabe, queridos, muitos se perdem, vão por esse caminho terrível do vício, porque o inimigo de Deus e nosso, ele tem um propósito: destruir a criação, a coroa da criação, que é o ser humano. Deus criou todo o universo, criou tudo, e viu que era lindo, maravilhoso, só Ele mesmo, eterno, o eu sou. Ele é o que é. Ele disse para Moisés, quando mandou Moisés ao Egito, como eu vou chegar lá, vou falar o quê? No nome de quem? Deus diz que foi o eu sou o que sou, foi eu que te mandei, fala no meu nome. E é assim que devemos viver, né? E eu olho as vidas perdidas e falo, Senhor, puxa, quão bom e agradável é ter o perfume de Cristo, viver na paz, viver na presença do Senhor. Então o mundo está perdido, estão querendo assinar o direito da pessoa comprar as drogas. Oremos para que isso não aconteça na nossa nação, porque nos Estados Unidos já tem várias cidades que é permitido, e essas cidades já estão sofrendo totalmente a derrota das vidas estarem perdidas, porque se tornou fácil, livre. Então oremos, vamos pedir a Deus para que não deixe isso acontecer na nossa nação. Essa é a minha mensagem. Para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos como os que se perdem. Olha o amor de Deus, incomparável amor. Todos têm o perfume de Cristo, até os nossos irmãozinhos que estão jogados. Vamos orar a Deus, pedir por eles, né? E para que nós não venhamos também um dia cair, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus, diz a palavra, tá? Um beijo no seu coração, tá? Que Deus abençoe você. Vou tomar uma aguinha aqui. Hoje aqui no Rio fez muito calor, 30 graus. E estão dizendo que vai dar 40, 45 em muitas cidades, muitos estados. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, aqui no Rio, que esquenta tanto, de todos lá no interior do Brasil, Goiás, que também é muito quente. Que a chuva seródia do Senhor venha sobre a sua vida ao você assistir esse vídeo, que a bênção do Senhor seja para você. Dê o seu like se você gostou, se você não gostou. Estamos aqui para saber a verdade que está no seu coração e te ajudar. Se você é uma mãe como aquela que eu te falei, que estava desorientada, orei muito com ela, aconselhei muito. E Deus tem cuidado dela e do filho dela. Saiba que você é o bom e agradável perfume de Cristo. Se você tem um filho nesse caminho, ele tem o bom e agradável perfume de Cristo. Ore para tirá-lo desse caminho. Ou seu marido, ou um parente, ou um amigo, um vizinho, tá? Deus te abençoe. Fique com a paz de Cristo, o amor de Cristo. Que Deus esteja com você, hoje e sempre. Até breve.